Durante mais de 3 décadas, o Afeganistão esteve envolvido em guerras que devastaram o país e tiraram a vida de milhares de pessoas. No entanto, mesmo sendo um dos países mais pobres do mundo, tudo isso poderia ter mudado em 2010, quando em uma pesquisa conduzida pelos Estados Unidos, foi descoberto que em solo afegão existe cerca de 3 trilhões de dólares em minérios como ouro, cobre, ferro e lítio. Essa oportunidade, que poderia ter resultado no renascimento da economia afegã, foi perdida. Além disso, a tomada do poder pelo Talibã pode agravar ainda mais a situação do país. Mas como foi a trajetória econômica do Afeganistão que os levaram ao ponto atual e por que o Talibã pode os levar a um completo colapso econômico? É isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1939, ministros e conselheiros do governo iniciaram o programa de industrialização e modernização do Afeganistão. Projetos de infraestrutura liderados pelo Estado foram feitos e seguidos pelo surgimento de pequenas e médias empresas. A Universidade de Cabul foi fundada juntamente com um programa de educação massiva e técnica e o estabelecimento de um banco central. Uma série de planos de 5 anos concentrados em projetos de infraestrutura, empresas governamentais e fomento da indústria pesada foram iniciados a partir de 1956 no governo do rei do Afeganistão, Mohammad Zahir. Nesse período, o país se beneficiava de recursos estrangeiros que eram direcionados em decorrência à competição entre União Soviética e Estados Unidos por influência no auge da Guerra Fria. No entanto, para avançar com esses projetos de modernização, ainda existia uma série de obstáculos. A economia do Afeganistão dependia fortemente de importações. Todos os bens necessários para consolidar esses projetos precisavam ser importados, como máquinas, materiais e o know-how para realizá-los. Os avanços ficaram concentrados na capital Cabul e cada vez mais o país se aproximava da União Soviética para a implementação desses projetos, que agora estava envolvida intimamente com sua política e economia. Foi nesse contexto que em 1978 ocorreu a Guerra do Afeganistão, com forças soviéticas invadindo o país. A guerra devastou a infraestrutura que havia sido construída nas décadas anteriores e o nascente mercado interno foi extremamente prejudicado. À medida que o Estado começou a desmoronar durante a ocupação soviética, as instituições econômicas e as oportunidades de emprego deram lugar a uma economia cada vez mais informal, não regulamentada e criminosa. O comércio e a agricultura, áreas onde o setor privado dominava, começaram a se reorientar para atividades ilícitas, controladas por detentores de poder político e militar fora do alcance do Estado, que estava em desintegração. Principalmente a produção de ópio se espalhou no Afeganistão, e já em 1991 o país era o maior exportador do mundo dessa droga. As receitas do tráfico foram usadas para financiar e expandir as atividades de grupos como o Talibã, que se tornou um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Além disso, como a União Soviética sustentava o Afeganistão desde o início de 1979, quando o regime soviético começou a entrar em colapso, lutas internas começaram a fim de determinar quem controlaria o país. Foi nesse contexto que o Talibã, em meio a uma guerra civil e uma série de conflitos que destruíram a infraestrutura, mataram mais de 500 mil de afegãos, emergiu e consolidou seu controle da maior parte do país. Durante o governo Talibã, poucos esforços foram feitos para reconstruir a infraestrutura e sua economia se centrou no mercado das drogas e contrabando, tornando-se uma fonte importante de receita para o país. O controle do Talibã sobre o país foi cair somente em 2001, quando forças militares americanas invadiram o Afeganistão, retirando o grupo do poder. Após a reorganização política do país, avanços notáveis ocorreram com um crescimento econômico de cerca de 10% ao ano até 2013. Entretanto, vale ressaltar que essa recuperação só foi obtida devido às doações feitas pelos órgãos internacionais, que forneceu cerca de 15,7 bilhões de dólares entre 2010 e 2011, que é praticamente o valor de seu PIB, investindo na reconstrução da infraestrutura, sistema público de saúde e educação, além de financiar o orçamento de seu exército e 75% do gasto público do governo do Afeganistão.
No entanto, mesmo com tantos esforços sendo destinados ao país, que recebeu mais dinheiro ao longo das décadas que a Europa do Plano Marshall, os mercados informais e não regulamentados continuaram a dominar, abrangendo desde as pequenas e médias empresas até atividades criminosas como o ópio. 80% dos empregos no Afeganistão são informais, e isso limita o desenvolvimento econômico, uma vez que leva a um ciclo vicioso, no qual o governo é incapaz de melhorar o ambiente de negócios e garantir a proteção ao trabalhador e não consegue captar recursos por meio da arrecadação de impostos para investir na melhoria do país. Além disso, embora esteja garantida na lei a propriedade privada, o Estado do Afeganistão historicamente fracassou em garantir legalmente o cumprimento desse direito, em regiões longe da capital. A maior parte das propriedades do Afeganistão é baseada na informalidade, e o título legal é de pouco valor para a maioria dos afegãos. Isso é extremamente prejudicial ao desenvolvimento econômico, pois segundo Douglas North, Nobel em Economia, o governo deve garantir o enforcement, ou seja, fazer as leis que regem aquela sociedade serem cumpridas para que a iniciativa privada tenha segurança suficiente para investir e melhorar o sistema de produção. Nesse sentido, a ocupação do país pelas forças internacionais não foi seguida de reformas efetivas que solucionassem esses problemas, e perpetuaram instituições instáveis e fracas, em um Estado que não conseguiu minimamente unir legalmente o território que controlava. No entanto, mesmo diante de tantos problemas, uma chance emergia, pois em 2010 os Estados Unidos fizeram um estudo geológico no Afeganistão e descobriram que havia cerca de 3 trilhões de dólares em minérios como ouro, ferro e cobre, e principalmente lítio, nos solos afegãos, uma das maiores reservas minerais de toda a Ásia e com potencial de transformar sua economia para sempre. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que o Afeganistão poderia se tornar a Arábia Saudita do lítio, uma vez que o lítio é a base das baterias usadas em carros elétricos e a sua procura vem aumentando constantemente, com estimativas de seu preço aumentarem 40 vezes nos próximos 20 anos, o que teria potencial para mudar os rumos econômicos do Afeganistão. Entretanto, mesmo antes das retiradas das tropas americanas do país, visto nos jornais recentemente, o Afeganistão tinha enorme dificuldade de explorar esses recursos, devido à infraestrutura em terríveis condições depois de tantas guerras, instabilidade e falta de regulação. Agora, com o controle do Talibã sobre o país, esse cenário pode ficar ainda mais distante, uma vez que a comunidade internacional congelou as doações que o país dependia para financiar cerca de 75% dos gastos públicos, que eram usados para melhorar sua infraestrutura. O Talibã tem pela frente uma série de problemas econômicos, uma vez que o Afeganistão importa muito mais que exporta, e para realizar essas importações ele precisa pagar em dólares. Antes, essas importações eram financiadas pelas doações internacionais. Agora, essas doações foram congeladas. E além disso, as reservas de dinheiro do Banco Central do Afeganistão, de 9 bilhões de dólares, que eram usadas para pagar as importações e ficavam em contas nos Estados Unidos, foram bloqueadas. Dessa forma, o Talibã terá que aumentar a impressão de dinheiro para pagar por suas importações. E isso causará um colapso de sua moeda, que vai sofrer gravemente com a inflação, prejudicando principalmente a população mais pobre. Nesse contexto, com a falta das doações internacionais, o Talibã terá dificuldade de se financiar e por isso terá que tomar dívidas para cumprir os gastos públicos e importações. No entanto, sem dinheiro para pagar esses empréstimos, isso pode gerar um calote nos credores, agravando ainda mais a situação econômica do país. O Afeganistão ficará em uma posição muito frágil, gerando ainda mais ondas de violência. Nesse sentido, o país não conseguirá juntar esforços a fim de desenvolver uma infraestrutura e estabilidade minimamente suficiente para explorar esses enormes recursos minerais que existem no seu solo,
e seriam capazes de transformar sua economia. No entanto, com a saída das tropas americanas do território afegão, a China está tentando aumentar sua influência econômica no país, uma vez que, devido à sua localização no centro da Ásia, que é um ponto estratégico do projeto chinês da Nova Rota da Seda, plano para conectar as regiões por meio de infraestrutura e impulsionar a economia regional. Caso a China concretize esses projetos e esteja disposta a investir bilhões na infraestrutura afegã e use seu know-how para extrair esses recursos, os minérios presentes no Afeganistão poderão ser explorados pelo Talibã. Mas primeiro, resta saber se a China realizará esses significativos investimentos na infraestrutura afegã. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.